Fala pessoal, tudo bem com vocês? Qual é o maior nervo do corpo humano? Se você respondeu ciático, a resposta está correta, porém um pouco desatualizada. A nomenclatura atual é nervo isquiático. E na aula de hoje a gente vai falar mais sobre a anatomia desse nervo. Então pessoal, o nervo isquiático, também conhecido como nervo ciático, é o maior nervo que a gente possui no corpo humano e ele deriva do plexo sacral. Ele se origina através dos ramos mais inferiores da região lombar, L4 e L5, e dos ramos superiores da região sacral, S1, S2 e S3. As divisões anteriores desses 5 nervos espinais, elas convergem na região pélvica para formarem um nervo grande e único, que é o nosso nervo isquiático. A principal função desse nervo é dar uma inervação sensitiva e motora à pele e músculos da região da coxa, da perna e do pé, promovendo assim a movimentação tanto da articulação do quadril, como do joelho e do nosso tornozelo. Vamos falar um pouco agora sobre o trajeto desse nosso nervo isquiático, utilizando uma peça natural. Então pessoal, na bancada temos uma peça natural de membro inferior, onde a gente observa aqui, por exemplo, os segmentos coxa, e nessa região a região pélvica, um pouco da região lombar, músculos aqui da região lombar, tá? E essa aqui é a região glútea, tá bom? Então esse é o músculo glúteo máximo, por exemplo, para quem não estava se situando ainda. O nervo isquiático, ele surge da região lombosacral, e aí ele vai ter uma origem aparente nessa porção posterior. Então posteriormente ele abandona a pelve através de um forame denominado de forame isquiático maior, e ele passa inferiormente a um músculo denominado de músculo piriforme. Esse é o músculo piriforme, esse que tem um formatozinho piramidal. Abaixo dele nós temos a passagem do nervo isquiático, acompanhado pelo nervo cutâneo femoral posterior, pelo nervo pudendo, pela artéria e veias pudendas internas e também pelas artérias, veias e nervos glúteos. O nervo isquiático, ele desce através da face posterior da coxa. Então é esse grande nervo que a gente está observando lá, veio lá da região pélvica, vai descendo na parte posterior da coxa e está situado entre a cabeça longa do músculo bíceps femoral e o músculo adutor magno, Então ele corre entre a cabeça longa do músculo bíceps femoral e o músculo adutor magno. Então tá aqui, todo esse é o nervo isquiático, ou também chamado de nervo ciático, e ele passa lateralmente também a esses dois músculos posteriores da coxa, que são o músculo semitendíneo e o músculo semimembranoso. O nervo isquiático, ele vai se bifurcar antes de chegar aqui na região da fossa poplítea, tá? Vou dar um zoom aqui na peça para que vocês possam visualizar melhor. Então aqui mais uma vez, o nervo isquiático percorrendo essa região entre a cabeça longa do bíceps e o adutor magno e se bifurcando, dando origem ao nervo tibial e ao nervo fibular comum. Nervo tibial e nervo fibular comum, também conhecido como nervo peroneal. No seu trajeto, através da região posterior da coxa, o nervo isquiático, ele vai originar vários pequenos ramos motores que vão inervar vários músculos da coxa. Já o nervo tibial, que é esse nervinho mais espesso, continua o trajeto do nervo isquiático e desce através da face posterior da perna. Como eu vinha falando, pessoal, o nervo tibial, que é um ramo do nervo isquiático, ele continua aqui o trajeto do isquiático, descendo através da face posterior da perna até a região do calcanhar e do pé.
Mais especificamente, o nervo tibial ele passa pelo centro da região da fossa poplítea, que é essa região posterior ao joelho, né? E corre por baixo do arco tendíneo do músculo sólido. Então tá aqui ele, ó, tá chegando aqui o nosso nervo tibial. Esse é o nosso nervo tibial chegando na região da perna. Chegando nessa região da perna, ele vai ter um trajeto através de um feixe neurovascular. A gente observa aqui os vasos sanguíneos que estão presentes também nessa região, né? Artéria e veia, além do nervo tibial. Esse nervo, então, ele vai percorrer todo esse trajeto pelo feixe neurovascular, passar pelo nosso túnel do tarso, chegando à região do pé. Ao chegar na região do pé, o nervo tibial ele divide-se em dois ramos terminais, que são os nervos plantares medial e o plantar lateral, que inervam a maioria dos músculos do pé. Infelizmente, nessa peça natural, não é possível a gente observar os nervos plantares medial e plantar lateral, mas lembrando que eles vão ser ramos do nosso nervo tibial, que é esse nervinho aqui, tá? Contrariamente ao nervo tibial, o nervo fibular comum ele vai se dirigir lateralmente aqui em direção à cabeça da fíbula, quando ele chega ao compartimento posterior da perna. Aqui a gente tem a fíbula, o osso mais lateral, temos aqui o nervo fibular comum. O nervo ele vai se dividir por baixo do músculo fibular longo, aqui a gente tem um músculo fibular longo, por baixo desse músculo a divisão do nervo fibular comum em nervo fibular superficial e em nervo fibular profundo. O ramo superficial ele inerva o compartimento lateral da perna, enquanto o ramo profundo ele vai inervar o compartimento anterior da perna e também a região medial do pé. O nervo fibular profundo ele desce entre a fíbula e a parte superior do músculo fibular longo, corre profundamente ao músculo extensor longo dos dedos e também anterior à membrana interóssea. Resumidamente, pessoal, o nervo tibial ele dá inervação motora aos músculos da porção posterior da perna. O gastrocnêmio, que é um grande músculo da região da panturrilha, o músculo sóleo, que está abaixo do gastrocnêmio e compõe aí os músculos que formam o tríceps rural, além de outros músculos como plantar, flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos e músculo tibial posterior. Já o nervo fibular comum, ele inerva os músculos do compartimento anterior e lateral da perna. Os músculos do compartimento anterior vão incluir aí o tibial anterior, músculo extensor longo do hálux, o músculo extensor longo dos dedos e o músculo fibular terceiro. Já os músculos do compartimento lateral da perna incluem o músculo fibular longo e músculo fibular curto. O nervo isquiático ele também vai mandar ramos sensitivos, que dão suprimento sensorial para a maioria do nosso membro inferior. Primeiro no seu trajeto, ou seja, o trajeto do nervo isquiático, ele vai inervar a parte posterior da coxa. O resto do suprimento sensitivo é feito através dos ramos terminais do nervo isquiático. O nervo tibial ele vai inervar a planta do pé, e o nervo fibular comum inervam a face lateral da perna, o dorso do pé, assim como a pele entre os primeiros dedos. O nervo tibial e o nervo fibular comum eles também vão dar origem aos nervos surais medial e lateral. Esses nervos dão sensibilidade à panturrilha e a uma pequena porção lateral do pé. Alguns pacientes também relatam dor na região glútea ou uma dor que irradia para o membro inferior, onde essa dor pode estar associada ao nosso nervo isquiático. É a chamada dor ciática ou dor isquiática. O termo ciatalgia refere-se justamente à dor causada por uma compressão ou uma irradiação do nervo isquiático. É caracterizada por uma dor na região glútea ipsilateral, ou seja, do mesmo lado da compressão ou da lesão, que irradia para o nosso membro inferior, também do mesmo lado afetado. Essa dor pode ter diversas origens,
ela pode ser, por exemplo, causada por um osteófito ou uma herniação, processo de hérnia de disco. Mas isso é um assunto para ser discutido em um próximo vídeo. Ok, pessoal? Caso tenham gostado do vídeo, deixe sua curtida, deixe um comentário, se inscreve no canal e até a próxima.